Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203, e hoje nós estamos recebendo um convidado especial, um músico aqui de Serafina Correia, Miguel Plentes Mestre. Nós vamos conversar com o Miguel logo após os nossos comerciais, em 2 minutinhos a gente volta. Fique ligado. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, vamos conversar com o Miguel, conhecer um pouquinho da história desse músico serafinense. É um músico que a música vem do berço, né? O pai é músico, né? Um grande, né? Quase não é muito conhecido, né? Na cidade e fora dela também, né? Falando Chico Mestre, teu pai, todo mundo conhece na cidade. Dificilmente a pessoa que não conheça o Chico Mestre, talvez alguém que está chegando hoje na cidade não conheça. Mas quem já é serafinense conhece, né, o Chico. De longa data. De longa data, né? Miguel, primeiramente gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui, sei que é corrido também, né? Tu tem aulas, tá ministrando não só em Serafina, mas também em toda a região. Seja bem-vindo ao Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Muito boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão vendo e ouvindo esse podcast bacana que a gente está criando aqui. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ceder esse espaço e o tempo de vocês também para saber um pouquinho da minha história. Bom, Miguel, vamos começar falando, né? A música já está no teu berço, né? Mas, de fato, quando que tu resolveu seguir o caminho do pai, seguir o caminho da música? Então, a música foi um incentivo para mim desde o berço mesmo, né? Tendo
Meu pai, como professor de música, desde cedo, ele foi me incentivando a buscar conhecimento não só da área que eu atuo agora, né? Que eu sou percussionista e baterista, vou falar um pouquinho mais adiante. Mas o incentivo da música, ele surgiu desde os meus primeiros passos, onde eu ouvia ele cantar, ouvia ele tocar, me levava para os projetos, grupos que ele ministrava aula. Então, não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. De fato, né? Tu é natural, né? Daqui de Serafina Correia. Ou tu chegou... Ou tu não nasceu em Serafina? Não nasci, mas eu me criei em Serafina Se Correia. criou Eu em sou Serafina, natural né? de Porto Alegre, mas eu me criei em Serafina Correia. Vim muito cedo, muito bebê pra cá, né? E hoje tu reside aqui... Sim, esse ano completam 3 anos que eu voltei para Serafina, né? Eu saí aos 18 anos, mas voltei agora. Vamos falar um pouquinho dessa tua saída, o motivo, né? Que tu saiu para Vamos lá. estudar também, mas vamos falar o motivo Sim, e como vamos é lá. que foi estar em outra cidade também, uma cidade maior. Show. O meu objetivo, saindo de Serafina, como já vinha criando esse vínculo musical até então, foi eu ter passado na Universidade Federal de Santa Maria, né, no curso de música, um dos melhores cursos do Brasil, universidades também, uma das melhores do Brasil, né, e eu fui tentar seguir o meu sonho em Santa Maria, né, como tive incentivo musical desde cedo, eu quis continuar com essa prática, continuar a me profissionalizar um pouco mais, né, e fui para Santa Maria, onde eu tive um ano excelente, logo aos meus 18 anos fui para lá, tive um ano excelente, aprendi muita coisa, começando a cursar, né, aos 18 anos a faculdade, e nesse meio tempo tive que me alistar ao exército, né? Então, até então, não ia servir, não ia precisar ir por estar cursando faculdade, né? Então, que muitos têm esse vínculo de, eu tô na faculdade, eu não vou servir ao exército. Então, meses depois de eu cursando já, né, eu tive o balde de água fria de ter que trancar o curso para servir o exército. Então, isso foi inicialmente um baque bem grande para mim, né? Porque eu estava seguindo o meu sonho em Santa Maria, como músico, né? Cursando música. E de uma hora para outra, eu tive que trancar o curso, tive que me dedicar 100% ao exército, né? No ano obrigatório. Mas surgiram oportunidades, né? Fiz todo o meu período básico do exército num quartel de cavalaria. Então, eu fiz tudo que todos os recrutas fazem, né? No ano obrigatório. E nesse meio tempo, eu descobri que haviam bandas de música no exército. Né? E descobri também que eu tinha alguns conhecidos de faculdade que tocavam nessa banda, que eu não sabia. Então, a minha carreira musical no Exército começou no meu ano obrigatório de Exército aos 18 anos também. 18 para 19 anos, quando a gente se alista com 18, mas serve com 19 anos. Então, descobri que tinha um teste para entrar nessa banda. Né? Fui até o local, né, para fazer o teste, passei no teste. E eu fiquei durante 2 anos e meio nessa banda do Exército. Por quê? Surgiram oportunidades de eu poder continuar cursando a faculdade e no Exército. Então, eu precisava de dinheiro, precisava ter a minha vida, né, em Santa Maria e não queria parar 100% de cursar música. Então, meu objetivo era cursar música indo para Santa Maria. Então, os meios foram se organizando para que eu pudesse trabalhar e cursar algumas cadeiras. Ia levar um tempo maior para me formar, mas, enfim, era o que eu conseguia fazer, gostei, consegui conciliar as duas coisas. E depois de 2 anos e meio, surgiram oportunidades dentro do Exército também, um concurso de músico militar para uma outra banda que tinha em Santa Maria também, que é da 3ª Divisão de Exército. A banda que eu estava era da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Então, abri o concurso para cabo, que era um posto acima do que eu estava, né, no momento. Fiz o concurso, passei, foram mais 5 anos e meio, 5 anos nessa outra banda, como cabo músico, né? E conseguindo, como cabo, ter um tempinho a mais para poder estudar. Então, eu consegui conciliar as duas coisas. Não era o que eu queria fazer da minha vida, no Exército. Tanto que, desde entrar ao Exército, eu criei um pouco de bloqueio na minha vida, né, em relação a isso. Mas eu sou muito grato ao que eu passei no Exército. Sou muito grato ao Exército por ter me disponibilizado tempo, ter me dado a oportunidade de poder estudar, me formar e, ao mesmo tempo, trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então, foram anos de um crescimento bem grande, um crescimento muito bom, tanto pessoal quanto musical na minha vida. Né? E lá em Santa Maria também eu consegui, como baterista, né, tocar em algumas bandas, fazer alguns freelances que a gente fala, né, tocando baile, tocando em eventos de formatura, né, cantando também.
Participei do coro de câmara da Universidade Federal lá de Santa Maria também. Nós tínhamos teste, é o coro profissional, né, da faculdade. Então, eu consegui vincular as duas coisas, as várias outras coisas, né, para que eu conseguisse viver melhor, conseguir condição financeira um pouquinho melhor, porque, como a gente sabe, é tudo muito caro. Para viver é caro, para um aluguel é caro. Então, eu tive que buscar outras alternativas para conseguir me manter em Santa Maria, poder estudar, que era o meu sonho, e continuar no meio musical, né? Então, na faculdade também tive muitas oportunidades, né? Coro de câmara, banda sinfônica, conheci pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, tive contato com profissionais excelentes da área do canto coral, da regência, de teoria e percepção. Então, foi uma oportunidade, várias oportunidades que vieram até mim e eu consegui abraçar grande parte delas. E nesse meio tempo, meu pai, a gente sempre mantinha contato bem grande, né? Que desde pequeno eu acompanhava meu pai nos trabalhos, ele tem uma empresa de música, empresa que presta serviços, né, de música, de canto coral, enfim. E eu fui seguindo ele quando eu era mais jovem, nos trabalhos, e acompanhava, dava aula junto, né, com ele em alguns momentos. E eu soube, depois desses 5 anos, na outra banda do Exército, que meu pai ia se aposentar. E a empresa ia ficar para alguém, ele ia passar os trabalhos para alguém, né? E esse alguém poderia ser eu. Então, eu consegui, nesse tempo, me formar, né, em tempo mais curto, né? Eu costumo falar, a pandemia foi terrível aqui para todo mundo, mas foi na pandemia que eu consegui um número maior de cadeiras teóricas, principalmente, que eu consegui fazer online. Então, foi um período que eu consegui dar um ligeirão na minha faculdade, consegui me formar em um tempo um pouco menor, para, no final do meu tempo, né, de exército, nos 8 anos que a gente tende a ficar como temporário, consegui me formar nesse tempo e retornar para Serafina, né, para assumir a empresa do pai, assumir os corais, os projetos que ele estava dando seguimento, e como aposentado, ele ia ter que repassar para alguém, né? E esse repassar para alguém poderia ser eu, e no momento fui eu. E aí tu está aqui. Exato. Então esse foi o objetivo de ter retornado para a Serafina, foi seguir os passos do pai, seguir a empresa do pai. Mas também, ao mesmo tempo, tu estava em outra cidade, conheceu, né, pessoas, né, músicos de diversas partes do estado e fora dele. Teve oportunidades, com certeza, de seguir a carreira musical em outro lugar também. Talvez com mais oportunidades ou não, cidades maiores que tende a ter oportunidades maiores também. Sim, com certeza. O grande problema, vamos colocar entre aspas, né, o grande problema da cidade maior é o número de profissionais atuando na área e as menores possibilidades. Então, o que acontece? Cidades menores como Serafina, enfim, na região aqui, tem oportunidades, mas não tem tanto profissional qualificado para poder assumir essas áreas. E em cidade maior, Porto Alegre, Santa Maria, existem muitos profissionais para poucas áreas para ser atuada, né? Então, sim, eu tive oportunidades em Santa Maria, inclusive, para dar aula lá, concluir, fazer talvez um mestrado, talvez um doutorado lá na Federal, né? Mas, na verdade, não era exatamente na área que eu gostaria de atuar, essas qualificações a mais, né? Que desde cedo minha paixão era a bateria, era a percussão, né? Mas nesse meio tempo eu cantava em coral, eu cantava profissionalmente, né? E o que eu me senti mais à vontade, melhor, foi tendo alguns grupos de canto coral, de projetos com canto, né? Tanto que eu me especializei mais na área do canto coral, da saúde vocal, né? da técnica vocal. Então, vim mais para cá, além de né, de continuar o trabalho excelente que meu pai vinha fazendo aqui, também para mostrar para a Serafina e região que eu vim para cá não somente por ser filho do Chico Mestre, mas também de mostrar o meu trabalho e poder crescer um pouco mais musicalmente e mostrar um pouco mais do meu trabalho em música aqui na região. Tu me falou que tu se especializou mais na parte de coral, canto coral. Mas esta é a área que mais te chama atenção, ou tu se especializou porque é uma área que tem mais carência profissional na nossa região? Qual é a área da música? Que a gente sabe que a área da música é muito ampla, né? Tem desde da parte do vocal até a parte da guitarra, do violão,
da sanfona, enfim, né? A parte de vista é um campo muito vasto, muito aberto. Qual que é a área que tu mais se identifica, que tu mais gosta e também qual é a área que é mais rentável também? Então, sempre gosto de falar, tanto para os meus alunos agora, que assim, a música, ela cativa as pessoas, né? Dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que goste mais de música do que eu. Eu vivo de música e para a música, né? Então, as minhas duas paixões, bateria e técnica vocal, tanto que atualmente eu dou aulas particulares de técnica vocal e bateria aqui no município, no meu estúdio. E a área que eu mais gosto de trabalhar é realmente o canto coral. Por quê? É uma área que a gente consegue abranger maior parte da comunidade, maior número de pessoas, pessoas que gostam de cantar, que não gostam de cantar, mas aprendem a gostar junto no grupo, né? É uma maneira de a gente cativar mais pessoas, mais público, de conseguir mostrar que o canto coral não são só pessoas que sabem cantar, pessoas que têm já uma prática de canto, e sim as pessoas que querem aprender mais, que querem do seu jeito cantar músicas que gostam, cantar, aprender com outras pessoas, aprender no conjunto, que os corais eles são, a gente faz a gente faz algumas classificações vocais, não é classificar quem canta e quem não canta, e sim pessoas que cantam na região de conforto, com a voz um pouco mais grave, com a voz um pouco mais aguda, e muitas pessoas não têm essa noção de, eu vou cantar qualquer coisa, eu não tenho voz, eu não canto tão agudo quanto fulano de tal. Então no coral a gente consegue juntar as pessoas que querem aprender, que gostam de cantar, e vão cantar numa região de conforto, né? Que vão aprender que não é só a gente gritar, cantar forte, e sim cantar numa região de conforto, cantar coisas específicas em momentos específicos. Então, tudo isso para mim, me cativa muito. Eu gosto muito de aprender com as pessoas, e eu acho que as pessoas gostam de aprender umas com as outras. Então, dos meus grupos, isso é o que mais me cativa, de poder ensinar, poder aprender e poder conviver com as pessoas aprendendo umas com as outras, né? Falando em grupos, né? Tu tem alguns grupos, né? Não só em Serafina Correia. Vamos falar um pouquinho de onde tu atua, quais são as cidades, quais são as aulas, também como é que quem quiser participar, se tem possibilidade, não tem possibilidade. Vamos falar um pouquinho da tua atuação também como professor. Claro, show de bola. Então, hoje em dia eu trabalho com o Abra Mendes, coro cênico municipal aqui de Serafina Correia. É um grupo aberto a toda a comunidade, então, como eu falei antes, não precisa, eu não sei cantar, eu não tenho voz para cantar, a gente se descobre muito nesses grupos, e como é um grupo municipal, é aberto a qualquer pessoa. Então, todos que têm interesse em cantar, têm interesse em aprender, né? A gente ensaia todas as quartas-feiras a partir das 7 horas no CRAS, aqui de Serafina, é totalmente gratuito e aberto à comunidade. Trabalho com o grupo vocal Voz e Arte de Cotiporã, que também é um grupo municipal, né? A gente está hoje no espaço Vida e Saúde, né? Às vezes eu esqueço o nome, que é tanto nome de lugar diferente. No espaço Vida e Saúde, lá de Cotiporã, também é gratuito, os ensaios nas terças-feiras, né? A partir das 7 horas também. Eu trabalho com um grupo do CEPERS, que é o Cantarte, que são de professoras aposentadas do Estado, em Guaporé, ensaios nas quartas-feiras à tarde, a partir das 5h15, em Guaporé. E eu tenho aulas particulares aqui em Serafina, como eu falei antes, de técnica vocal e bateria, né? Quem me acompanha no Insta, no Facebook, consegue acompanhar essas aulas, acompanhar os alunos, ver o feedback dos alunos, tem disponível a agenda de horários, enfim. Atualmente, sou membro do Conselho de Cultura do município. Então, atualmente, é isso que eu tenho de prática no município e fora. Qual que é teu Facebook e qual que é teu Instagram também? Quem quiser te conhecer um pouquinho mais. Certo. É @migmestre, M-I-G Mestre, ou só procurar como Miguel Mestre, que aparece rapidinho nas buscas, tanto Facebook quanto Instagram. Miguel, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Muitas pessoas entendem música como uma banda, né? Tu fez música, então tu vai tocar numa banda, tu vai cantar, algo assim. O pessoal entende música como isso. Muitas pessoas, muitos leigos, a exemplo de mim. Como é que, né, tu vê isso, né? Os músicos de bandas, isso te chamou a atenção? Tu já pensou em tocar numa banda também? Tu estaria apto
sem dúvida nenhuma, para estar numa banda, enfim. Já te chamou, já pensou, tu já tocou? Não Sim, pensa? sim, claro que sim. Tem alguma banda, talvez? Vamos lá. Desde da época que meu pai tocava com várias bandas diferentes, né, em Porto Alegre, enfim, ele tocava com o Giba Giba, né, o falecido Giba Giba, que, enfim, me mostrou muitas coisas, oportunidades musicais também. Desde aquela época, nos meus 5, 6, 7 anos em diante, né, meu pai me levava junto para esses shows que eles faziam, né, e a partir daí eu fui ganhando alguns instrumentos musicais que nós não tínhamos condição financeira, né, de aos meus 5, 6 anos comprar uma bateria, né? Então eu fui montando meu kit, observando esses bateristas de outras bandas e montando meu kit. Então meu gosto musical de bandas em si, né, foi a partir daí que eu fui vendo meu pai tocar com outros bateristas, outros músicos, e fui criando esse vínculo. Conforme o passar do tempo, né, eu fui adquirindo instrumentos novos, fui tendo possibilidade de colegas de escola aqui em Serafina, que tocavam guitarra, que faziam aula com o pai, né, que tocavam contrabaixo, que tocavam teclado. A gente foi formando algumas bandas aqui em Serafina, e uma daqui a gente conseguiu foi mais longínqua, né, foi a banda Pé Grande, que eu tive aqui em Serafina na época, auge de meus 14, 15 anos. Nós tocávamos na região, em pubs aqui, a banda de rock nacional, então a gente... foi a primeira banda, assim, que eu tive que a gente foi tocar em outros lugares. A partir daí, eu fui convidado a participar de algumas bandas, inclusive foi aos meus 16 anos que... Eu não vou lembrar o nome da banda ao certo agora, de bandinha. Foi vender CD, né, próximo de casa, e me viu tocando bateria. O pessoal da banda em si. Aí então eles foram até a minha casa, viram que eu tocava bateria e me convidaram para fazer parte da banda. Né? E no momento meus pais não deixaram por eu ser menor de idade, né? A vida de músico é muito difícil. Né? Eu digo difícil porque assim, a gente não tem hora para dormir, não tem hora para a gente comer, não tem hora para a gente, enfim, para nada. Né? Então a gente sabe que a gente vai estar quase todo dia tocando ou na estrada e isso cansa muito. E eu estava estudando na época, né, no ensino médio, então, enfim, as possibilidades não seguiram a partir daí. Nesse meio tempo, eu fui para Santa Maria, que eu já contei um pouquinho, e lá em Santa Maria, com os meus colegas de faculdade, a gente foi montando alguns grupos, algumas bandas. A banda que eu toquei mais tempo lá foi o Grupo 1-2, que era uma banda que tocava em barzinhos, tocava em formatura, enfim, a gente fazia vários eventos não tão grandes, mas eventos bem frequentes, né, lá. Então, a partir dessa banda, que eu era o baterista e vocalista também, a gente tinha esses eventos. Quando eu vim para Serafina, eu toquei um tempo com a Daisy com o Zilo. Toquei 1 ano com eles aqui, né? E nesse mesmo ano que eu comecei a tocar com eles, surgiram oportunidades de processo seletivo em Estrela, de professor de música. Então eu fui para lá, tive que acabar parando de tocar com eles para poder fazer esse processo seletivo, dar aula lá em Estrela, dei aula durante 6 meses lá. E era muito cansativo tocar final de semana, ir para Estrela, voltar para cá, Serafina. Na época eu tinha um coral de Montauri também, então eu vivia Serafina, Montauri, Cotiporã, Estrela, voltava, tocava de noite, voltava, então era extremamente cansativo. Eu não conseguia fazer muita coisa bem feita, né? Era tudo muito cansativo, muito pesado. Então eu acabei tendo que limitar algumas coisas, né? Foi com tristeza, porque tocar para mim é muito, muito bom. Eu me sinto muito bem, muito feliz em tocar. É muito prazeroso isso. Mas chega um ponto que a gente, por ser tão pesado, por não conseguir descansar, não ter tempo hábil para tantas coisas, a gente acaba indo para alguns lados que a gente prefere, né? Então eu tive que optar por não tocar mais na noite, independente de qual banda seja, e não tocar mais e me dedicar mais aos grupos que eu rejo e às aulas particulares que eu tenho. Qual é o teu estilo de música que tu mais gosta de escutar, gosta de acompanhar, gosta de tocar, enfim? É uma pergunta que muitos fazem, né? Então, o que acontece? Eu sempre tive influência musical do MPB, da música popular brasileira, né? Então, desde de pequeno, eu já vi meus pais ouvindo música, né? Esse tipo de música, fui criando gosto, fui aprendendo a tocar bateria com esses gêneros. Mas o que eu mais gosto hoje em dia é rock and roll, né? Rock and roll mais pesado, uma coisa um pouco mais Slipknot, né? Coisa mais pesada nesse nível, Sepultura. Mas como eu dou aula para
alunos que têm gostos musicais distintos, né? O que eu faço geralmente? Eu tenho momentos em que eu ouço as músicas que eu gosto e momentos que eu ouço a música que os meus alunos gostam para eu ter um vocabulário um pouco maior. Poder entender quais são as dificuldades, quais são os, entre aspas, problemas a serem resolvidos com alunos de prática, de bateria, de canto. Então, quanto mais a gente souber, mais a gente buscar, né, buscar de gênero musical diferente, música diferente, melhor vai ser a nossa prática como educador, como profissional da música, né? Então, tudo que eu posso ouvir, que eu posso juntar para eu ter um crescimento maior, eu vou juntar. Miguel, que hoje quem está em dúvida em fazer faculdade, está pensando em fazer faculdade de música, o que tu falaria para uma pessoa, para a pessoa que está, o jovem, né, que está pensando em fazer música? Olha, primeiramente em seguir o que ama, né? Porque a música não é algo que vai nos enriquecer, né? Por mais que existem bandas famosas, assim, regente famoso, isso e aquilo, a música é algo que ele vai te dar de retorno uma satisfação, algo que vai te fazer muito bem. Mas, por outro lado, não é algo que é tão rentável, né, financeiramente. Ou seja, as pessoas hoje em dia, se a gente for comparar algumas profissões, né, qualquer outra profissão trabalha em horário comercial, final de semana está em casa, de noite está em casa. Na área da música trabalha manhã, tarde, noite, final de semana tem que cantar com coral, tem algum grupo que vai se apresentar, tem que ir para cá, tem que ir para lá, deslocamento. Então é bem cansativo, mas é muito gratificante. Então a minha primeira resposta à tua pergunta é essa, que quem for fazer música, que faça por amor, que faça porque realmente gosta muito da música, queira atuar na área, mas sabendo que o retorno vai ser mais emocional do que financeiro. Não se pensa no financeiro, não é uma área muito indicada. Exatamente. Mas já no prazer, no fazer por paixão, é uma área bem indicada, uma área interessantíssima. Totalmente. Hoje, se tu tivesse que começar de novo, tu voltaria, faria música novamente? Com certeza, quando a gente olha para trás, como eu te falei, eu vivo de música para música. Então, 100% do que eu faço hoje é com a música, né? Eu levo minha vida, eu ganho minha vida com a música, enfim, a minha vida em si é ditada pela música. Então, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu na minha vida aconteceu por um propósito. Né, fui para Santa Maria, tudo que aconteceu, coisas boas e coisas ruins, até inclusive ter ido ao exército por ser uma coisa que eu não queria de maneira nenhuma, né, foi um baque para mim, é algo que eu agradeço muito por ter acontecido na minha vida, né, eu tive oportunidades, eu consegui ver a vida de outra forma. Então, isso são coisas que não só a música, mas principalmente a música nos traz. A gente vê a vida de outra forma, vê a vida, aproveitar o máximo da vida, né? Porque a gente, vivendo para a música e vivendo de música, que é o meu caso, a gente conhece muitos lugares diferentes, conhece pessoas diferentes, conhece vivências diferentes, conhece histórias parecidas com a tua, parecidas, algumas nem tanto, mas todas levam ao mesmo caminho, que é o a gente produzir, viver com a música, viver de música, e música é algo que muitos não dão valor, porque a música é uma atividade para criança bater um tambor, eu já vi muito isso, que é para criança fazer uma musiquinha, tocar uma flautinha, mas existem muitas comprovações, né? Eu digo isso não como achismo, mas como fatos, de que a música ela auxilia muito a nossa coordenação motora, desenvolvimento das crianças em si que têm contato inicial com a música. Então a música ela vem não para ser viver só de música ou com a música, e sim um complemento na vida de todas as pessoas que quem faz música, pratica música, quem teve música na escola, sabe, consegue afirmar a tanta diferença que fez no conhecimento em si até hoje, utilizam a música, né, para o desenvolvimento pessoal das pessoas. Muitas pessoas dizem, vem lá fazer uma musiquinha para nós. Você já deve ter escutado isso algumas vezes, né? Vem lá fazer uma musiquinha para nós, é só tocar para nós alguma coisa lá. Qualquer coisinha. Escutou muitas vezes? Bastante. Toquei muito por Cachorro Quente, toquei muito por Muito Obrigado, toquei muito por, vou te lançar para outras pessoas, né? Tu vai ganhar com isso. E isso é um pouco frustrante, porque tu não vai pedir para um médico, só faz uma cirurgia rapidinho para mim, não vai num dentista, só tira um dente para mim, é rapidinho. Né? A gente faz essas comparações
por mais que sejam, né, complicadas assim, mas é uma coisa que muitos não encaram como uma profissão, né? Muitos não encaram como algo importante, como eu comentei antes, né? Mas, assim, como eu comentei, é muito frustrante, mas a gente vai aos pouquinhos conseguindo mudar essa concepção das pessoas, mudar essa visão de música com as pessoas, né? Tanto que os meus grupos, tanto de Serafina, principalmente o de Serafina, o Abra Mendes, por ser aqui de Serafina, a gente tem um diferencial, que a gente é um grupo que se movimenta bastante, que faz algo que o pessoal não está acostumado a ver, um coral com diversidade de idades possível, né, para conseguir se movimentar, mexer para cá, mexer para lá. Então, sim, a gente vai conseguindo moldar aos poucos, né, devagar, a opinião das pessoas sobre a importância da música, a importância, a diferença, como a gente consegue fazer pessoas jovens e pessoas com uma idade um pouco mais avançada a trabalharem juntos, enfim, a entender o que realmente a música é, e não somente toca pra gente rapidinho aqui, é uma festa rapidinha, é só uma musiquinha, né? É bem, enfim, gratificante ver essas mudanças, e é normal ouvir isso, por mais que seja frustrante, muito frustrante, é normal a gente ouvir ainda isso, comentários como esse. Miguel, tu falou do Abra Mentes, né? Que é um trabalho que vocês têm aqui, é um grupo que vocês têm aqui em Serafina. Como é que funciona? Vocês têm apresentações? Tu falaste em idade, né? Que não tem idade para ingressar. Como é que é as apresentações de vocês? Aonde vocês se apresentam? Como é que funciona? Então, como aqui em Serafina, outros municípios também têm vários grupos de canto coral, corais, grupos vocais. E os grupos vocais, entre si, a gente realiza encontros de corais anuais, né? Independente do município que seja, a gente recebe muitos convites para participar desses eventos, onde juntam de 6, 12, 13, 15, fomos em eventos que tinham 18 corais. Enfim, existem vários eventos que juntam corais da região, né, de fora do Brasil inteiro, que a gente participa. Inclusive, eu tenho que dar uma olhadinha na agenda certinho, que nós temos vários convites que eu não confirmei ainda, porque a gente depende de disponibilidade de todos os cantores, né, dos grupos. Mas sim, a gente realiza bastante eventos, né? No município, inclusive, nós temos o Encontro Maria Amélia, né, que é o encontro que a gente iniciou no ano passado, né, que tende a lembrar da memória da Maria Amélia e, junto com isso, fazer com que a arte que ela tanto gostava, que ela tanto levava adiante com o nome do município, a gente consiga manter viva essa alma, né, musical e artística que ela gostaria muito do município. Então a gente vai manter esse encontro anual e, conforme os anos vão se passando, a gente tende a deixar esse evento um pouco maior. É um evento no município, do município, né? Então a gente tem a ideia de que sejam eventos cada ano um pouco maiores, um pouco melhores. E o objetivo desses eventos é compartilhar. Não só o nosso aqui de Serafina, mas outros que nós participamos, é de compartilhar música. Compartilhar pontos positivos, negativos do grupo. Enfim, o diálogo musical. Miguel, eu gostaria de lhe deixar o espaço, caso a gente não falou algo que seja pertinente, por favor, fique bem à vontade. Acredito que a gente tenha conversado bastante sobre vários assuntos, né? Quem quiser acompanhar o nosso grupo aqui de Serafina, o Abra Mentes, com H, Abra Mentes, né? Estamos no Instagram também, então a gente posta algumas coisas, né, de ensaios, apresentações lá. O meu Instagram, se eu puder repetir, sim, né, sem dúvida. Procurar como Miguel Mestre, né? Vão ter várias links dos grupos que eu trabalho, né? A gente compartilha, enfim, como são grupos da comunidade, municipais, todos podem participar. E, enfim, deixar aberto a comunidade que queira trocar alguma ideia, queira aulas de técnica vocal, de bateria, que queiram fazer parte do Abra Mentes, só entrar em contato conosco, que a gente pode sanar as dúvidas de todo mundo. Miguel, eu gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo aqui para compartilhar a tua história, né, com quem nos acompanha nas redes sociais e também na nossa Web TV. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por dedicar o teu tempo para compartilhar a tua história. Muito obrigado, eu agradeço o espaço, agradeço a vocês cultivarem a arte, porque são momentos como esse que a gente vai começando a mostrar para a população de como é que funciona, que a música, principalmente, é um caminho muito bacana, não só como
profissionalizar na área da música, mas sim como compartilhar. A música é uma linguagem universal, então quanto mais a gente tiver contato, mais a gente trocar essas ideias, compartilhar, melhor. Então, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo de vocês. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado a você pela audiência aqui do Sala 203. A gente vai fechando por aqui e a gente volta amanhã, ao mesmo horário, aqui no gauchinho.com. Lembra de curtir os nossos canais no Instagram, no Facebook, gauchinho.com oficial, e também no YouTube, gauchinho.com. E também, se você desejar acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, está lá no gauchinho.com. Você acompanha toda a nossa programação 24 horas por dia. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.